Este é um mapa do metrô e trem de Londres. Se você nunca viu antes, pode parecer um monte de linhas confusas amontoadas, mas na realidade, ele exibe praticamente todos os sistemas de transporte público de Londres. Cada cor identifica uma linha de transporte diferente, e obviamente existem toneladas delas. Mas as que vamos focar são todas essas linhas de cores sólidas que você vê aqui, que representam as linhas do metrô de Londres. Essas linhas laranjas aqui, que são usadas para identificar as linhas de trem do London Overground, essas linhas verde-limão que representam os bondes, as linhas azuis aqui que representam as linhas do Docklands Light Railway, ou Docklands Light Railway, para abreviar, e finalmente todas essas linhas de cores diferentes aqui, que representam o National Rail. Todas essas basicamente compõem o núcleo de como Londres funciona. Eu sei que é muito, mas Londres é uma cidade global, lar de quase 10 milhões de pessoas. E quando você também considera os turistas de todo o mundo e visitantes de outras partes do Reino Unido, os números são ainda maiores. Então é muito necessário. No entanto, apesar disso, o Transport for London, ou TfL para abreviar, que basicamente possui a maioria dos sistemas de transporte público de Londres, ainda é classificado muito alto em todo o mundo em termos de eficiência. Mas para entender como todos eles funcionam em uníssono, acho que a maneira mais fácil é dividindo tudo um pouco entre o norte e o sul do rio Tâmisa. O motivo disso é porque ambos os lados não foram criados igualmente, o que vamos discutir em breve. Ao norte do Tâmisa é fortemente atendido pelo metrô de Londres, também famosamente conhecido como Tube. Inaugurado pela primeira vez em 1863, o metrô de Londres foi o primeiro sistema de transporte subterrâneo do mundo e serve como um farol brilhante para o invejável e ambicioso design de infraestrutura de Londres. O metrô é um sistema de trânsito rápido que atende 5 milhões de pessoas todos os dias, tornando-o um dos sistemas de metrô mais movimentados do mundo. Ele se divide em 11 linhas diferentes, que atendem principalmente a grande área de Londres, com algumas partes de Buckinghamshire, Essex e Hertfordshire também. Na maior parte do tempo, o metrô é extremamente eficiente e rápido. Pegue, por exemplo, a linha Victoria. Mesmo durante os períodos de pico, o trem passa a cada 100 segundos. Isso é basicamente outro trem alinhado antes mesmo de você ter saído da plataforma. Todas essas linhas alimentam 272 estações diferentes em Londres, e surpreendentemente, a maior distância entre duas estações é de apenas 6 km e 3 décimos. Isso é entre Chalfont e Latimer e Chesham, na linha Metropolitan. Foi projetado para que, não importa onde você esteja, você consiga pegar o metrô. Quer dizer, esse é o ponto principal do transporte público, certo? No geral, toda a rede do Tube abrange 250 milhas, tornando-a o sétimo maior sistema de metrô do mundo. Mas, obviamente, isso não é suficiente para Londres, e é aí que entram as muitas opções. Assim como existe o metrô de Londres, também existe o Overground de Londres, uma rede de trens suburbanos que fornece rotas que são mais um anel em torno do centro de Londres do que através dele, contornando a loucura do núcleo. É o complemento perfeito para o metrô, e tem o segundo maior número de passageiros anuais, com 189 milhões de pessoas, anualmente com 113 estações em 9 linhas diferentes. O Docklands Light Railway serve como mais uma opção de transporte, principalmente ao norte do rio Tâmisa. Além disso, é um sistema um tanto nicho, que atende principalmente o leste de Londres, e mais especificamente a área de Docklands. Mas ainda há mais de 100 milhões de pessoas que usam este sistema de trem leve automatizado anualmente, e isso porque ele fornece uma conexão direta entre os dois principais distritos financeiros de Londres, Canary Wharf e a cidade de Londres. Isso o torna o sistema de trem leve mais movimentado de todo o Reino Unido. Agora, antes de falar sobre o transporte público de Londres ao sul do rio Tâmisa, eu realmente quero falar sobre ônibus. Porque, bem, eles são usados intensamente em ambos os lados do rio e são, na verdade, o meio de transporte mais usado em geral em Londres. O sistema de ônibus deles é um dos mais extensos do mundo inteiro. A cidade tem uma frota de mais de 9 mil icônicos ônibus vermelhos. E a segunda maior frota de ônibus de emissão zero na Europa. Apenas atrás de Moscou, cerca de 6 milhões de passageiros fazem suas viagens em uma das 7 mil viagens de ônibus que acontecem todos os dias. Sendo entregues a mais de 700 rotas diferentes, isso soma uma quantidade de passageiros de mais de 2 bilhões de pessoas anualmente, apenas para colocar isso em perspectiva. Se você combinar a quantidade anual de passageiros das redes de ônibus de Nova York, Los Angeles e Paris, você obteria aproximadamente a mesma quantidade de passageiros que Londres.
É um sistema relativamente barato. Também, por exemplo, a tarifa de ônibus. Um dia inteiro de viagem apenas de ônibus custa no máximo $5,50. Ou mesmo se você precisar por apenas uma hora, você pode pagar menos de $2 por algo chamado tarifa Hopper, que permite que você viaje em ônibus ou bondes ilimitados gratuitamente dentro de uma hora após o início de sua primeira viagem. E graças a coisas como a taxa de congestionamento de Londres, que cobra de todos os veículos particulares que circulam nesta zona aqui no centro de Londres, $17 por dia de uso é um serviço muito melhor. No primeiro ano de sua implementação, a zona teve uma redução de 30% no congestionamento de tráfego e um aumento de 30% na velocidade média, enquanto o número de passageiros de ônibus aumentou 38%. É algo que, embora incrível, não é usado por muitos países. A cidade de Nova York, por exemplo, que na minha opinião é muito comparável a Londres em muitos aspectos, não tem uma. Pelo menos ainda não. De qualquer forma, como eu disse anteriormente, ao sul do rio Tâmisa e o sul de Londres em geral, é um mundo completamente diferente do que funciona ao norte. Pegue, por exemplo, o metrô de Londres. Quer dizer, sim, tecnicamente ele vai ao sul do Tâmisa com linhas como a Victoria e Jubilee, mas mal tem presença lá. Das 272 estações conectadas ao metrô, apenas 31 delas estão no sul de Londres. Isso é o caso para a maioria dos sistemas de transporte no norte. Eles simplesmente não têm uma presença real nesta área. Mas, claro, há razões para isso. A primeira sendo a geologia. Ao norte do rio Tâmisa, o solo é perfeito para a construção de túneis, enquanto ao sul dele, há argila encharcada de água, o que a torna pouco coesa e muito mais difícil de perfurar. Depois, há a questão de o sul de Londres ser menos povoado e, portanto, mais barato para construir acima do solo. Olhe este mapa de Londres de 1794. Você verá que a cidade cresceu principalmente ao norte e oeste do Tâmisa, então o metrô foi construído onde havia mais pessoas e onde era mais necessário. Afinal, era onde havia mais oportunidades. Além disso, quando o metrô de Londres começou a ser construído, o sul já tinha um extenso sistema de trens suburbanos após ser dividido por várias empresas ferroviárias privadas, então não era tão necessário. Como resultado, milhões de londrinos que vivem ao sul do Tâmisa dependem muito mais dos trens suburbanos do que qualquer outra coisa, e é aí que entra a Ferrovia Nacional. Simplificando, a Ferrovia Nacional é uma associação cooperativa não incorporada de uma rede de empresas operadoras de trens, e juntas formam a rede de trens intermunicipais da Grã-Bretanha, que você pode ver aqui. Como o metrô é quase inexistente ao sul do rio, a Ferrovia Nacional compõe a maior parte do transporte público. Ao longo dos bairros, também existem os bondes de Londres. Embora os bondes de trilho leve sirvam principalmente Croydon e suas áreas circundantes, eles ainda têm quase 30 milhões de passageiros anuais. Agora, a peça final deste quebra-cabeça de transporte é a linha Elizabeth. Embora ainda seja extremamente nova e não esteja totalmente operacional, é uma linha de passageiros e intercidades que conecta a Great Western Main Line e a Great Eastern Main Line através de algumas estações centrais de Londres. Sua importância não pode ser subestimada. Muitas linhas de viagem serão reduzidas com esta linha, como ir de Woolwich a Whitechapel, agora será reduzido para 9 minutos de cerca de 25 a 30 minutos, e de Farringdon a Canary Wharf agora levará apenas 10 minutos, mais de 50% mais rápido do que o tempo de viagem anterior. De maneira geral, a linha Elizabeth tornará as viagens muito mais rápidas e aliviará a pressão na Central Line, uma das linhas mais movimentadas do Tube. No total, as viagens feitas por sistemas de transporte público representam 37% de todas as viagens de Londres, tornando-o o método mais utilizado para se deslocar na cidade. Também é importante perceber que todos esses sistemas de transporte sobre os quais falei estão todos conectados. A Transport for London é responsável pelo metrô, trens de superfície, Docklands Light Railway ônibus e bondes, apenas para citar alguns. Ou, em forma de imagem, essas rotas são o que a Transport for London controla. Por causa disso, todos se complementam incrivelmente bem. Como, por exemplo, o metrô e o Docklands Light Railway têm uma série de intercâmbios entre seus sistemas, e juntos eles compõem 40% das viagens entre a parte interna e externa de Londres. Tudo também está integrado através do Oyster Card da Transport for London, um bilhete eletrônico do tamanho de um cartão de crédito que oferece uso quase ilimitado em quase todos os sistemas de transporte público de Londres,
por um preço relativamente barato, dependendo das vezes que você o usa. Embora essa forma de pagamento tenha diminuído lentamente devido ao aumento dos cartões de crédito sem contato, ainda é usada mais de 12 milhões de vezes por ano. Agora, por mais que o transporte público de Londres seja ótimo, não é a sua única opção. E não estou falando sobre carros particulares, que para ser justo é outra opção, mas sim sobre caminhar. Caminhar compõe 24% de todas as viagens em Londres, e na verdade é uma cidade incrível para isso. Londres é classificada como a quinta cidade mais caminhável do mundo, e acredito que isso se deve ao fato de Londres ser uma das cidades mais antigas do mundo, então, claro, não foi feita para carros. O que quero dizer é que, ao contrário do título deste vídeo, Londres não foi realmente planejada. Quero dizer, foi meio que planejada, e especialmente após a Segunda Guerra Mundial, devido ao bombardeio dos alemães à cidade, mas Londres realmente cresceu naturalmente ao longo de quase 2000 anos, então, no geral, Londres é uma cidade fácil de se locomover, e enquanto pode haver problemas com atrasos ou falta de financiamento do Transport for London, que para ser honesto levaria um outro vídeo inteiro para explicar, tem feito um trabalho incrível com o que tem. Obrigado por assistir